Boa noite a todos, todas. Alô? Nós estamos aqui reunidos para o debate Pensar a Democracia, Escola Sem Partido. É um debate organizado. Pela Faculdade de Educação, especialmente pelo CINEAD, coordenado pela professora Adriana Fresquet, e também pelo setor de extensão da Faculdade de Educação, coordenado pela Ana Paula Moura. Nós estamos começando agora, estamos aguardando um pouco, tem alguns alunos da pedagogia que vão chegar também para o debate, por isso que a gente atrasou um pouquinho, mas agora vai. Eu vou dar alguns informes inicialmente, antes de chamar nossos palestrantes para a mesa. Pronto. Bom, em primeiro lugar, dizer que entre tantas ameaças aos direitos sociais que tramitam no Congresso Nacional hoje, está o PL 867/2015, que propõe a inclusão na LDB do programa Escola Sem Partido, que é o debate que vamos fazer hoje. Esse programa, acompanhado de vários projetos que correm em paralelo, é considerado pelos movimentos, pelos sindicatos classistas, pelas instituições acadêmicas em sua maioria, um retrocesso muito grande, pois define como doutrinação ideológica qualquer atividade que esteja em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais irresponsáveis. Isso é só uma palhinha, porque depois a gente vai aprender tudo mais sobre esses projetos. E essa proposta tem avançado muito temerosamente em nível municipal e estadual, com algumas assembleias legislativas aprovando medidas com o mesmo teor, como que aconteceu no final de abril em Alagoas, com o projeto de lei Escola Livre. Não sei se todos acompanharam pela mídia que na sexta-feira um grupo de 15 manifestantes estranhos ao ambiente acadêmico entraram na Universidade Nacional de Brasília, o grupo entrou na Universidade Nacional de Brasília, na UNB, e todos vestidos de preto, abraçados com a bandeira brasileira, gritando Bolsonaro presidente e proferindo xingamentos aos estudantes que ali estavam. Xingamentos, além de chamar de comunista, que pra gente não é um xingamento, mas outros xingamentos mesmo, com palavras homofóbicas, racistas. Eles foram, enfim, a reitoria conseguiu tirar essas pessoas da universidade e hoje aconteceu um ato organizado pela comunidade, pelos professores, estudantes, técnicos, inclusive as famílias dos estudantes também foram para esse ato defender a universidade pública, defender a liberdade de expressão frente a essa ameaça que tem pairado aí sobre nós. Curiosamente, no mesmo final de semana, acontecia também na UNB o segundo Encontro Nacional de Educação, organizado por sindicatos classistas, movimentos sociais, estudantes, um encontro que reuniu mais de 2.000 participantes, e eu vou ler aqui rapidamente o informe. Um encontro que reuniu mais de 2.000 participantes, a sua abertura foi realizada com uma marcha até o Ministério da Educação. No segundo dia, pela manhã, uma conferência sobre política educacional em curso, à tarde com grupos de debates sobre financiamento, trabalho e educação, formação, acesso, permanência e opressão. No domingo de manhã, ontem, aconteceram seminários temáticos e de tarde uma plenária final, com a apresentação dos relatos dos grupos e uma síntese, onde consta a necessidade de uma reorganização, de uma coordenação nacional de educação e a organização de um dia nacional de paralisação no segundo semestre, apontado inicialmente para o dia 11 de agosto, para que as entidades façam suas discussões, e a realização de um terceiro encontro nacional de educação também daqui a 2 anos, em 2018. O 35º Congresso do Andes aprovou uma posição contrária também a esse projeto, esse programa Escola Sem Partido. Tem um livrinho, uma cartilhazinha que a gente trouxe para distribuir também para quem quiser, que fala sobre a Base Nacional
comum curricular e também sobre o programa Escola Sem Partido. Ainda queria dar um informe que a do FERJ solicitou que fosse dado, que convida para o ato Vamos Dar as Mãos pela Ciência e pela Educação, ao meio-dia, nessa quarta-feira, no corredor térreo do CT. Outra questão que me parece importante de trazer aqui para o nosso debate, também antecedendo aí o debate, são duas notas que o nosso Centro de Filosofia e Ciências Humanas aprovou em reunião de Conselho de Centro, uma nota ao Ministério de Educação e outra nota à Comissão de Educação da Câmara. A nota diz respeito ao ministro da Educação interino, que recebeu em uma das suas primeiras audiências, né, que recebeu a sociedade, foi para o ator Alexandre Frota e um grupo que lhe acompanhou, justamente vinculado a essas propostas do programa Escola Sem Partido. Eu vou fazer a leitura da nota. Nota ao Ministério da Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Conselho de Coordenação do CFCH, 796, sessão ordinária de 13 de junho de 2016. Nota ao Ministério da Educação. Manifestamos preocupação com os primeiros atos públicos do novo ministro interino da Educação. A opção de receber representantes de grupos que objetivam cercear a liberdade de cátedra e de expressão de professores e professoras nas escolas brasileiras e que pretendem impor às escolas e às instituições de ensino em geral valores de intolerância que negam a alteridade de milhões de estudantes, a exemplo da coalizão neoconservadora Escola Sem Partido, sinaliza um fato grave, pois a referida agenda educacional afronta os princípios constitucionais que referenciam a educação pública brasileira. A inquietação com os fundamentos da escola pública, laica, gratuita e republicana se justifica também pelo fato de que o debate sobre a Base Nacional Comum Curricular, realizado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 31 de maio, interditou a participação de representações das principais entidades científicas nacionais. A exemplo da ANPED, em favor de organizações que, salvo exceções, são estranhas ao campo educacional brasileiro e representam tão somente perspectivas particularistas que não encontram abrigo nos princípios republicanos da educação pública. Nesse sentido, nos somamos às instituições de pesquisa, como a ANPED, as entidades representativas, como a Andifes, ABC, SBPC, sindicatos e movimentos democráticos, na defesa da educação pública, gratuita, laica e de qualidade, como política de Estado, livre dos interesses particularistas. Essa nota foi aprovada pelo Conselho de Centro, Filosofia e Ciências Humanas, e também uma nota com o mesmo teor, modifica só a ordem, para a Comissão de Educação da Câmara, que organizou o debate, recebendo, em sua maioria, entidades estranhas ao meio acadêmico, e, portanto, acho que cabia trazer aqui para esse início de debate esse relato. Bom, por fim, então, vou chamar os nossos palestrantes para a mesa, e só lembrar que está circulando uma lista de presença, não sei se já chegaram os alunos da pedagogia também, está circulando uma lista de presença, e para quem a assinatura para conferir um certificado ao final do debate, ok? Então, eu vou convidar para a mesa nossos palestrantes, a professora Carmen Tereza Gabriel, diretora da Faculdade de Educação da UFRJ, professor Carlos Eduardo Oliva, do Colégio Pedro II, também doutorando da UF e secretário do OLE, Observatório da Laicidade na Educação. E chamar também o professor Fernando Pena, da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, que também já foi aqui da casa, foi orientando da professora Ana Maria Monteiro, mestrando, doutorando, foi tudo aqui, né? Então, agradecer muito a participação de vocês. Também eu agradecer o convite da Adriana. Eu me apresentei, eu sou Cris Miranda, sou professora do Colégio de Aplicação aqui da Universidade, hoje diretora-geral da escola. Então, agradecer também a Adriana o convite, agradecer aos palestrantes a participação. E a gente vai combinar, então, aqui rapidamente quem começa. Aí a ideia é que mais ou menos 20 minutos para cada um, né?
Começa Fernando, tá. Depois Carlos, depois Carmen, ou depois Carmen, depois Carlos? Tá bem. Então a gente vai começar com o Fernando Pena. A ideia é que cada um tenha um tempo de fala parecido, 20 minutos, mais ou menos, pode passar um pouquinho se precisar, um pouquinho menos, e depois a gente abre para as intervenções e perguntas do plenário. Boa noite a todos e a todas. Agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui de volta na UFRJ. E já que o tempo é curto, eu vou entrar logo no assunto. Eu vou começar então repercutindo algumas notícias recentes que envolvem o Escola Sem Partido. Algumas já foram até mencionadas. Essa aqui é uma delas. MEC abre as portas para frotas e revoltados online. Então, na verdade, muitos ficaram com o Frota na cabeça, como se o ministro tivesse recebido o Alexandre Frota. Só que consegue ser um pouco mais grave do que isso. Na verdade, foi uma comitiva do grupo Revoltados Online, do qual o Alexandre Frota faz parte. Eles não disseram, eles foram levar então a sua lista de propostas para a educação nacional. Essa lista não foi divulgada na sua inteireza. Eles gravaram um vídeo no mesmo dia, eu não coloquei aqui o vídeo, tirei porque eu sabia que não ia dar tempo, dizendo quais eram as pautas deles. Nessa visita, eles gravaram esse vídeo na frente do Ministério, e a única coisa que eles disseram então é que eles foram defender a criação do programa Escola Sem Partido nacionalmente. Uma outra notícia que também já foi mencionada, então isso aconteceu no dia 25 de maio, esse aconteceu dia 31 de maio, aconteceu um seminário sobre a Base Nacional Comum Curricular, convocado pela Comissão Permanente de Educação da Câmara dos Deputados. Esse seminário também, como já foi mencionado na nota, a composição das mesas, você não tinha o representante da ANPED, você não tinha o representante dos movimentos dos professores. Se você pegar, por exemplo, a mesa sobre ciências humanas na BNCC, 3 convidados. O vice-presidente do Movimento Escola Sem Partido, Braulio Porto de Matos, um professor chamado Urley, que é dono de um blog de olho no livro didático, que tem nas suas últimas matérias uma denúncia de que os livros dos anos iniciais da educação básica teriam doutrinação de candomblé e umbanda, só porque eles trazem imagens de divindades dessas religiosidades. E um padre que é contra a discussão de gênero na escola. Então esses são os 3 que participaram da mesa sobre ciências humanas na BNCC. Uma outra notícia igualmente assustadora, essa é mais recente, acho que saiu essa semana, saiu dia 10/6, o ministro da Educação diz que vai rever a Base Nacional Comum, e ele fala então que o prazo vai ser adiado para a entrega do documento final. E qual o motivo? A ideia, segundo ele, é desideologizar o debate e rever alguns conceitos que estavam norteando os trabalhos. Então a proposta é que a BNCC, pelo jeito, estaria ideologizada, e ele quer desideologizar a BNCC. Então, de novo, a gente percebe claramente a pauta do Escola Sem Partido. Mas o que me assustou mais essa semana, e aí eu já estou trazendo para vocês uma publicação do Escola Sem Partido. O movimento Escola Sem Partido tem estimulado que cada universidade crie o seu movimento, o USP livre, o UFRJ livre, e esse estímulo, então, aí eles estão falando movimentos de estudantes da USP contra as militâncias partidárias e sindicalistas. USP livre, Unicamp livre, Unesp livre, UFRJ livre, UNB sem partido. O movimento está se espalhando, é o Brasil reagindo. Então ele menciona aí o USP livre, também o UFRJ livre, que eu não sei se vocês já conheciam. Não? Vou mostrar para vocês. Esse aqui então é o UNB sem partido, a Faculdade de Brasília, e eles criaram então essa página, e não é à toa, e eles têm feito denúncias anônimas de falas de professores, e esse combate sempre vem vinculado a um discurso de que o Revoltados Online, para quem conhece, é muito óbvio, né? Os comunistas são uma ameaça, eles estão representando bem, os comunistas são um mal, eles falam nesse nível. Então não é por acaso que justamente uma das primeiras páginas criadas foi onde aconteceu essa semana algo muito grave. Vou mostrar o vídeo para vocês.
precisa ver o vídeo inteiro, vocês já tiveram ideia da dimensão da coisa. Eles entraram, são pessoas de fora da universidade, que entraram armados com tasers, aparelhos que dão choque, e bandeiras, e entraram na universidade, então, chamando os alunos de gays, maconheiros, e dizendo que eles pagavam aquele espaço, então eles deveriam voltar a trabalhar. Esse aqui, para quem não conhece, o FRJ Livre, já foi criado. Não me pergunte. Então, e é engraçado, mas aqui eles assumem a sua verdadeira faceta. É livre, mas é livre de uma linha específica. É o FRJ Livre do Comunismo. Então, eu não sei se viu algum representante deles aqui hoje, se eles vieram, são super bem-vindos ao debate. Mas, de novo, denunciando que a UFRJ está dominada pelo comunismo e coisas afins. Então, feito esse primeiro momento, relatando algumas coisas graves que estão acontecendo, e eu acho que esse ataque ao UNB é marcante, eu acho que foi um primeiro, e a gente precisa pensar muito sobre o que aconteceu lá. Eu vou discutir um pouquinho com vocês agora o próprio programa Escola Sem Partido, ou o movimento Escola Sem Partido, ou a Associação Escola Sem Partido. Na verdade, o original é um movimento que foi criado em 2004, por um advogado chamado Miguel Najib, e o nome do movimento então é Escola Sem Partido, e o lema seria Educação Sem Doutrinação. Acho que o primeiro elemento é justamente não aceitar as dicotomias, as falsas dicotomias que eles colocam para a gente. Então, quando a gente vê o nome, parece ou você é a favor de uma escola sem partido, ou você é a favor de uma escola com partido. Não, isso não é verdade. Essa dicotomia não existe. Mas eles insistem e dizem que quem é contra a escola sem partido é a favor de uma escola dominada por um partido. E educação sem doutrinação, o que eles chamam de doutrinação? Vamos ver em breve. Então, eu tenho feito uma proposta, que acho que o nome que captura melhor é Escola Sem Educação, Instrução Sem Reflexão. Vou corroborar minha interpretação com base. As pessoas falam, tem que ler o projeto de lei para poder falar sobre escola sem partido. Eu digo mais, não basta ler o projeto de lei, tem que conhecer a atuação do movimento que está por trás desse projeto e de quem foi a iniciativa de criá-lo no Rio de Janeiro, que foi o primeiro lugar. Mas então eu vou mostrar para vocês alguns elementos da página do Escola Sem Partido. Então aqui a biblioteca politicamente incorreta está disponível na página do movimento. Só tem 4 livros. O primeiro deles é o livro Professor Não é Educador, de um indivíduo chamado Armindo Moreira. Esse livro serve como referencial teórico, será que eu posso chamar assim? Para o movimento Escola Sem Partido. A tese principal do livro é uma dissociação entre instrução e educação. A educação seria responsabilidade da família e da igreja, e a instrução, então, seria a tarefa a qual a escola deveria se limitar. A escola deveria se limitar a transmitir conhecimento produzido em outra esfera. Falando isso aqui com a Carmen e com a professora Maria Monteiro, chega a ser... Bom, mas não... essa é a concepção. E, segundo eles, transmitir sem valores. O professor não poderia discutir valores, que isso seria responsabilidade da família. Então, aqui, quando a gente fala no Escola Sem Partido, eu não vejo isso como um projeto de educação. Não, é um projeto de escolarização que remove da escola o seu caráter educacional. Mas, então, o que eles estão chamando de um doutrinador? Vou ler com vocês, no próprio projeto de lei, não tem em nenhum momento, apesar do projeto se dedicar a proibir a doutrinação ideológica em sala de aula, em nenhum momento o projeto define o que seria essa doutrinação. Para encontrar uma definição, ou algo similar a ela, a gente tem que ir na página do movimento, tem um ícone chamado Flagrando Doutrinador, vou ler com vocês. De um modo geral, as estratégias da doutrinação ideológica são muito pouco sutis. Vejam, por exemplo, o que faz o professor Carlão, do âmbito vestibular de Tatuí, São Paulo, filmado por uma de suas vítimas em pleno ato de incitação de ódio nos Estados Unidos. Então, esse professor foi gravado sem a sua autorização, e se você clicasse o nome dele ali, você ia para esse vídeo disponibilizado no YouTube. E é assim que esse movimento procede. Sempre pega denúncia, normalmente anônima, e nunca escuta o professor, até porque, para que escutar o professor dentro dessa concepção, né? Os alunos são vítimas, o professor certamente é o criminoso. Ao deparar-se, no entanto, com uma audiência intelectualmente mais sofisticada, o doutrinador pode também sofisticar sua abordagem, dissimulando a propaganda ideológica numa roupagem pseudocientífica. Selecionamos nesse espaço alguns procedimentos utilizados por esses mestres da militância.
Então, agora o resto do texto todo é uma lista de elementos que o aluno deve ficar atento para identificar o professor doutrinador. A primeira delas, para mim, já é bastante significativa e já contradiz quase tudo que se discute na Faculdade de Educação há décadas. Você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando seu professor se desvia frequentemente da matéria, objeto da disciplina, para assuntos relacionados ao noticiário político ou internacional. Então, já vimos uma oposição, uma dissociação entre educação e instrução, agora uma dissociação entre a matéria que deveria ser ensinada e o que acontece no mundo, o que acontece na comunidade da escola, o que acontece no Brasil, o que acontece internacionalmente. Então, o professor não poderia discutir nenhum tema que fugisse da matéria. Bom, todos nós sabemos que isso não tem fundamento algum. Inclusive, dialogar com a realidade dos alunos é um dos preceitos mais bem aceitos, eu acho, na pesquisa educacional. É até difícil de criticar isso de uma maneira mais consistente. Indica livros, publicações e autores identificados com determinada corrente ideológica. Então, eles operam com a ideia de que existem livros neutros e livros ideológicos. Quem vai definir qual é qual? Provavelmente o movimento Escola Sem Partido. Impõe a leitura e aí vai. O professor impondo, o professor manipulando, o professor mestre da militância, o professor criminoso. Então, essa é a proposta que está aqui de fundo. Então, se é isso que eles estão chamando de doutrinar para eles é quase um sinônimo do que nós chamamos de educar. Então, não podemos cair nas armadilhas linguísticas que eles colocam para a gente. Eu já vi professores na audiência pública falando, eu doutrino sim. Não, eu não doutrino, eu educo. Eu discuto ideologia de gênero. Gênero não é ideologia, gênero é teoria. Então, por que assumir os termos que eles criam para desqualificar o que nós fazemos nas escolas? Acho que a gente não deve aceitar isso. E assim segue. Eu acho que não sei se vai dar tempo para mostrar tudo, mas eles chamam, por exemplo, eles aqui citam uma pesquisa realizada a pedido da revista Veja, em 2008, pelo Instituto Census, no qual se perguntou aos professores qual é a principal missão da escola? Formar cidadãos, contribuir para a formação profissional, ensinar as matérias. O professor teria que escolher uma delas, somente. Então, 78% dos professores identificaram como a principal missão da escola formar cidadãos. Para eles, isso, inclusive a revista Veja colocou como se essa pesquisa fosse revolucionar a educação no Brasil, porque agora a gente sabe qual é o problema da educação. Não é falta de infraestrutura, não é problema de salário, não é problema de violência na escola, nada disso. O problema é que os professores não querem ensinar. Eles não têm como compromisso ensinar a matéria, mas sim porque para eles, está ali escrito, 78% dos professores brasileiros acreditam que a principal missão das escolas é formar cidadãos. Expressão que na prática se traduz, como todos sabem, por fazer a cabeça dos alunos. Então, para eles, formar cidadãos, sinônimo na prática de fazer a cabeça dos alunos. E aí eu não preciso dizer que para um professor essas missões são absolutamente indissociáveis. Quando o professor diz que a principal missão é formar para a cidadania, isso é indissociável de uma formação de um trabalhador ético, de uma formação através do ensino da matéria em questão. Então, são indissociáveis. E aí eu gosto de lembrar um documento que está um pouco abatido aí, desrespeitado a nossa Constituição. Artigo 205, a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 1. Ao pleno desenvolvimento da pessoa, 2. Seu preparo para o exercício da cidadania e 3. Sua qualificação para o trabalho. Então, formar para a cidadania não é doutrinação ideológica, é um dos objetivos previstos pela nossa Constituição para a educação. Mas tudo isso se explica se a gente descobrir qual é a concepção que está por trás desse projeto de lei. No site tem uma aba chamada Síndrome de Estocolmo. Aí tem uma imagem da Bela e da Fera. Eu não vou ler com vocês, mas a grande ideia deles é que o aluno estaria sofrendo de Síndrome de Estocolmo. Eles entendem assim a relação entre professor e aluno. Para quem não lembra, a Síndrome de Estocolmo é aquela síndrome no qual alguém que foi sequestrado, capturado, se apega emocionalmente ao seu captor. E aí eles dizem, os alunos são vítimas de um sequestro intelectual. Então, quando eles defendem o professor, é porque eles estão sofrendo de Síndrome de Estocolmo. Isso tudo, imagem capturada do site. E como eles veem o movimento estudantil, aí tem um touro mecânico. O movimento estudantil é aliado histórico dos promotores de doutrinação política e ideológica nas escolas.
Sua rebeldia juvenil está a serviço dos partidos de esquerda, que dos bastidores os controlam há décadas, como operador do brinquedinho ao lado. Então, se os alunos se manifestam, é porque eles estão sendo manipulados por alguém. Eles não têm capacidade crítica, eles não têm iniciativa. E aí essa visão de aluno como uma página em branco e o professor como alguém que maliciosamente imprime o que bem ele entende, é isso que está fundamentando esse projeto. Então, isso foram só capturas de imagem do site. Eu agora vou mostrar para vocês de onde saiu o projeto. Eu peço perdão já, mas temos que falar nessa família aqui. Então, deputado federal pelo Rio de Janeiro, deputado estadual por São Paulo, federal por São Paulo, deputado estadual do Rio de Janeiro e vereador no município do Rio de Janeiro. Então, como surgiu a ideia do programa Escola Sem Partido, ou seja, do projeto de lei Escola Sem Partido? Surgiu desse indivíduo aqui. Ele entrou em contato com o próprio Miguel Najib e encomendou para o criador do movimento Escola Sem Partido, pediu para que ele criasse um projeto e sugeriu que ele chamasse esse projeto de Projeto Escola Sem Partido. Então, a iniciativa da criação do programa Escola Sem Partido é da família Bolsonaro no Rio de Janeiro. Não é à toa que o primeiro projeto é justamente o do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, de 13 de maio de 2014, e algumas semanas depois, no município, o 867 de 2014, pelo irmão dele, Carlos Bolsonaro. Então, esses são os dois primeiros projetos de lei sobre Escola Sem Partido do Brasil, no estado e no município do Rio de Janeiro. O problema é que esses projetos não pararam aqui. O criador, eu não podia deixar de falar, a Carmen vai lembrar desse dia, aconteceu uma audiência pública aqui no Rio de Janeiro, alguns estavam presentes nesse dia, a Carmen estava na mesa, eu também. Escola contra quem, a favor de quem? Só para a gente ter uma ideia de quem são os elementos envolvidos na defesa desse projeto. Então, algo que chocou muito a todos nós, um homem vestido, caracterizado como Adolf Hitler, se apresentou na audiência pedindo a palavra. Ele queria ser o primeiro a se pronunciar, e ele não estava sozinho, ele estava acompanhado por um grupo, todos eles vestidos com roupas que simulavam fardas militares. E eles eram do grupo Revoltados Online. Agora a gente entende melhor essa associação, né? O vereador Jefferson Moura impediu que ele falasse, obviamente, por fazer apologia a um regime totalitário, mas eles tentaram desestabilizar o debate. Foi uma situação bastante assustadora. E depois veio a público, todo mundo viu a foto desse indivíduo com o próprio Bolsonaro. Então, esse projeto ele apareceu em vários outros lugares do Brasil, porque se você entrar no site e clicar aqui, por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar, você tem esse projeto disponibilizado, anteprojeto de lei estadual e anteprojeto de lei municipal. Então, basta ao vereador, ao deputado, pegar o projeto e apresentar com o seu nome. Então, não são esses deputados que estão apresentando esses projetos, os deputados vereadores, que escrevem. Eles estão pegando do site da Escola Sem Partido. Isso está gerando algumas distorções. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo do deputado estadual de Alagoas, Ricardo Nezinho, que foi quem apresentou o programa por lá, só que com o nome Escola Livre. Ele tentando explicar do que trata o projeto. No início da próxima semana, os deputados estaduais de Alagoas vão analisar um dos projetos que mais causou polêmica nesse ano, o Escola Livre. A proposta é de autoria do deputado Ricardo Nezinho, que ao tentar explicar detalhes do que seria o projeto, pareceu não estar tão por dentro assim dele. O que é que está acontecendo nas escolas? Às vezes, não uma grande pequena de professores que às vezes, uma relativa pequena mesmo, que na sala de aula às vezes vai questionar a questão da ideologia em si. E para resumir, disse que a melhor forma de entender o projeto era lê-lo. O mais importante de tudo é que as pessoas possam ler o projeto. São 6 artigos. E foi seguindo a recomendação do deputado que chegamos até o projeto de lei número 69 de 2015. Uma lei que, na verdade, possui 8, não 6 artigos. Além de 2... Então, ele não consegue explicar do que trata o projeto e não sabe nem quantos artigos tem o projeto que ele mesmo apresentou. Então, é assim que estão aparecendo esses projetos no Brasil inteiro.
E no caso de Alagoas, o projeto foi aprovado por unanimidade pela Câmara Estadual de Alagoas, vetado pelo governador e depois o veto foi derrubado, então por lá já é lei, está no Diário Oficial, Lei 7.800 de 5 de maio de 2016. Por enquanto é lei, já se anunciou a entrada com o ADIM, né, com a ação direta de inconstitucionalidade, mas ainda não temos um resultado, nenhuma liminar. Então, em Alagoas, isso é lei. E não é só Alagoas, além de Alagoas, é tanta coisa que eu não consigo nem atualizar a apresentação, já são 10 estados e o Distrito Federal. Então nós temos em Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Ceará, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pará, Amazonas e Pernambuco. Todos esses estados isso já foi apresentado. No Paraná ele já saiu de tramitação, agora eu não tenho certeza, e Alagoas é o único aprovado estado. Porque município, eu acho que nós já temos 2 ou 3 municípios com esses projetos de lei aprovados. Santa Cruz do Monte Castelo e Picuí. Então, agora eu vou discutir um pouquinho, se não tiver tempo. Tem tempo. Tudo bem. Então eu vou usar, como vocês viram, esse projeto está tramitando em várias instâncias nacionalmente, que é o PL 867/2015, nos 10 estados e Distrito Federal e também nos municípios. Nos municípios a gente não consegue nem acompanhar, porque os sites das câmaras municipais são muito ruins na maioria dos casos. Mas então vamos ao projeto, vou usar como referência aqui o projeto nacional. Tenta incluir entre as diretrizes e bases da educação nacional o programa Escola Sem Partido, é o PL 867 de 2015, proposto pelo deputado federal Isalci, do Distrito Federal, do PSDB. Então, vamos ao projeto em si. Artigo 2º. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Então, aqui já é um primeiro dado, que para mim já é um primeiro elemento de inconstitucionalidade. O projeto se pretende definir os princípios da educação nacional, só que ele esquece que a nossa Constituição já define quais são esses princípios. Então, vale a pena comparar o que está dito no projeto e o que está dito na nossa Constituição. É o que eu vou fazer com vocês. Primeiro inciso, neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Já falamos um pouco sobre a questão da neutralidade e ideologia, não vou nem entrar nesse mérito. O pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Um projeto com essa proposta, dizer que está reafirmando o pluralismo de ideias, mas então vamos ver como é que isso aparece na nossa Constituição. Artigo 206, inciso 3, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Por que excluir algo que está previsto no mesmo inciso? Como fazer um recorte e cola da nossa Constituição? Eu tenho uma hipótese para interpretar o que eles estão cortando. Então, o primeiro é o pluralismo de concepções pedagógicas. Vamos ver o que mais eles querem cortar da nossa Constituição. Inciso 3, liberdade de aprender com projeção específica no campo da educação da liberdade de consciência. Então, a liberdade de aprender, ela está junto do que na nossa Constituição? Inciso 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e a arte e o saber. Então, por que reafirmar a liberdade de aprender e excluir a liberdade de ensinar? Agora eu começo já a apontar a minha hipótese. Se a gente pegar o que eles estão excluindo, todos são atribuições dos professores. Pluralismo de concepções pedagógicas, a liberdade de ensinar. E eles se enganam quando eles pensam que o aluno pode usufruir da sua liberdade de aprender sem que o professor tenha a sua liberdade de ensinar. Porque como? São 2 pilares que sustentam o mesmo edifício, mas na cabeça deles isso é possível. Mas eles vão mais longe. Além de tirar o pluralismo de concepções pedagógicas e a liberdade de ensinar, eles afirmam explicitamente na justificação do projeto: liberdade de ensinar, assegurada pelo artigo 206, inciso 2 da Constituição Federal, não se confunde com a liberdade de expressão. Atenção agora. Não existe liberdade de expressão no exercício estrito da atividade docente, sob pena de ser anulada a liberdade de consciência e de crença dos estudantes, que formam em sala de aula uma audiência cativa. Então é isso mesmo que vocês leram. Segundo o projeto, os professores não têm liberdade de expressão no exercício da sua atividade profissional. Então, acho que a Carmen vai falar mais sobre isso, a gente nem combinou, mas é uma tentativa de desqualificação do saber profissional do professor. Vou mostrar para vocês um vídeo. Esse vídeo foi parte do debate que aconteceu na Globo News. Por dificuldade, às vezes, eu imagino que nós
dizendo que os professores são monstros. Eu estou deixando, então, eu não acredito naquele profissional que se formou para falar sobre preceitos éticos com os meus alunos. Eu pergunto, que obrigação? São Miguel Magini, criado no Pompeu. Eu acredito que um professor deve estar preparado, não só para propor um tema, mas para ter uma intervenção pedagógica imediata num momento de preconceito, de discriminação, de homofobia. E aí nós precisamos confiar nos profissionais que são formados no Brasil. Por favor. Não, nenhum pai é obrigado a confiar no professor. Nenhum pai. O professor, quando fecha essa porta da sala de aula, ele é o dono do espetáculo. Se esse professor tiver uma boa formação, tiver bons princípios, sorte do aluno. Mas e se não tiver? Como saber? Não é verdade? E há uma infinidade de pessoas que são mal preparadas e cujos valores, eu nem entro no mérito se são bons ou ruins, mas não coincidem com os valores da família. E a família tem direito, por lei, a dar a seus filhos a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu quero dizer o seguinte, aos pais que estão me ouvindo aqui, se sentirem que os seus filhos estão recebendo orientação moral que conflite com a orientação moral que você, pai, dá na sua casa, pode processar esse professor. Eu digo isso, você tem direito a dar aos seus filhos a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. A lei garante esse direito. E os professores, tomem cuidado, sejam prudentes ao tratar de certos assuntos, porque eles podem, até involuntariamente, Acabar criando uma crise maior ainda num setor que é crítico para o Brasil e no qual nós esperamos tanto. Então ele fala olhando para a câmera, tomem cuidado, professor, nenhum pai é obrigado a confiar em nenhum professor. E eu pergunto, o professor não é detentor de um saber profissional? A gente não deve, a princípio, confiar em todos os professores? Não confiamos nos médicos, advogados, mas ele, segundo a Escola Sem Partido, não deve, nenhum pai é obrigado a confiar nos professores. Não vou nem popular isso aqui. Eles insistem, e aqui está o reconhecimento da vulnerabilidade do canto como parte mais fraca na relação de aprendizado. Eles insistem no direito dos pais, como vocês ouviram, que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com as próprias convicções. Essa ideia está garantida na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Lá está dito que os pais ou tutores têm direito que seus filhos recebam a educação religiosa e moral de acordo com os seus valores. Só que a interpretação deles aqui, e tem juristas que dizem isso, é completamente equivocada. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos garante o direito a que os pais, no espaço privado, eduquem os seus filhos de acordo com suas convicções. Mas não garante de forma alguma que ele pode ir para a escola e tentar, de alguma maneira, que o professor evite discutir qualquer coisa que possa contradizer a sua crença. Mas é isso exatamente que está proposto aqui. Vamos ouvir agora mais uma passagem daquele mesmo debate. Argumento em termos de conveniência e eu argumento em termos de legalidade. O Estado brasileiro, como ela tem... A legalidade já está pressionada pela mudança dos costumes. Sim, então mude a lei. É necessário mudar a lei, então. E essa lei, segundo, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, está acima da lei ordinária. Ela só está abaixo da Constituição Federal, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ela falou da laicidade do Estado. Um Estado que é laico deve ser neutro em relação a todas as religiões. Correto? O conceito de gênero não é religioso. Acontece que as religiões têm a sua moralidade. A religião cristã, por exemplo, tem os 10 mandamentos, que é um código moral do cristianismo, certo? Se o Estado que é laico, puder usar o seu sistema de ensino para promover uma determinada moralidade, ele poderá destruir uma religião. Basta que ele promova conceitos de moralidade que se choquem com aquela religião. Ou seja, a laicidade do Estado impõe ao Estado que fique longe das questões de moralidade. Isso é fundamental. A questão de moralidade é muito ampla. A gente está falando de moralidade sexual, por exemplo. Moralidade sexual. Porque uma escola tem que ensinar uma criança a não roubar, a não colar, a cumprir sua dever, a manter a ideia, tudo isso. A escola deve transmitir aos seus alunos são os valores ligados ao conhecimento. Esses são os valores principais, os fundamentais, que a escola não pode colar, não pode desrespeitar o professor, é preciso tratar com respeito os colegas. Estes são os valores indispensáveis à transmissão do conhecimento, ao cumprimento da missão essencial da escola, que é formar o indivíduo e formar aquele profissional
Esse cara, tem alguém perguntando aqui na frente, o nome dele é Miguel Najib, ele é o criador do movimento Escola Sem Partido. Se você for acompanhar a participação deles em debates da TV, em audiências públicas, na Câmara dos Deputados, você acharia que ele é o principal pensador educacional do Brasil. Porque ele falou ano passado, acho que em 4 audiências públicas, ele é chamado para, isso na Câmara, fora pelo Brasil, advogado. Então ele fala que, e é ele que cria esse projeto, ele fala que o professor não pode discutir valores, só os necessários à transmissão do conhecimento. Então se um aluno faz um comentário homofóbico, eu tenho que dizer, olha, não pode fazer isso porque você está atrapalhando aqui a minha transmissão. Eu não posso parar e discutir, olha, por que é comum se ouvir um comentário como esse aqui no Brasil? Vamos entender a história das relações de gênero. Isso não poderia, até porque gênero é um dos focos dele. Agora, o curioso é que ele fala que ele é contra ensinar valores, mas ele foi autor, articulista do Instituto Milênio durante os anos 2007 e 2008, e lá ele escreveu um texto chamado Por uma Escola que Promova os Valores do Milênio. E aí os valores que então devem ser os neutros, propriedade privada, responsabilidade individual, meritocracia, igualdade perante a lei, e por aí vai. Eles já mudaram o nome dele nesse texto, mas ainda dá para encontrar. Não vou nem entrar nessa discussão, porque senão o nosso tempo não vai dar. Mas então o coração desse projeto é esse artigo aqui, o terceiro artigo. São vedadas em sala de aula a prática da doutrinação política e ideológica. Então já falamos, um projeto de lei que se pretende proibir uma prática e não a define. Como? Se a gente for procurar a definição no site, nós já vimos qual é essa definição, algo com o qual nós não podemos concordar. Além disso, são vedadas a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Então, aqui nós temos uma impossibilidade concreta de aplicação. Como o professor pode tentar evitar a realização de qualquer atividade que possa estar em conflito com a crença moral ou religiosa de qualquer um dos alunos? É impossível. O professor não poderia falar nada em sala de aula. E não para por aí, tem outras coisas. Eles vão criar, se a lei for aprovada, eles vão criar um mecanismo de denúncia anônima direto entre os alunos e as secretarias de educação. E essa denúncia, então, anônima, vai ser processada pelo Ministério Público. E a lei se aplica no que couber aos livros didáticos e paradidáticos. Então, o PNLD, por exemplo, se aprovada essa lei, vai julgar os livros segundo esses critérios. As avaliações para o ingresso no ensino superior, no final do ano passado, o movimento Escola Sem Partido se transformou numa associação. A Associação Escola Sem Partido. Para quê? Para que eles pudessem entrar com ações legais. Qual foi a primeira ação legal, primeira representação feita pela Associação Escola Sem Partido? Eles entraram com uma ação em todos os estados contra o INEP. O órgão dentro do MEC que faz as avaliações. Qual era a argumentação deles? Que o tema da redação do ano passado, violência doméstica contra a mulher, ele era doutrinação ideológica. Não tinha como argumentar, não tinha um contraditório, o aluno não poderia defender a violência contra a mulher, por exemplo. Então não existe a possibilidade, só tinha uma linha de argumentação possível. Esse foi o primeiro processo impetrado aí pelo Escola Sem Partido. As provas de concurso para ingresso na carreira docente e as instituições de ensino superior no que couber. Então, é um projeto bastante abrangente. Eles insistem que a única coisa que eles querem, isso tudo está garantido já na Constituição. Nem tem nenhuma novidade, equívoco. A gente está vendo que é uma interpretação absolutamente deturpada da nossa Constituição. E eles dizem que tudo já está previsto, eles só querem fixar esse cartaz em todas as salas de aula no Brasil. Deveres do professor, que na verdade são proibições. Professor não, professor não, professor não, professor não. E aí dizem até o tamanho, tem que ser com 70 centímetros de altura, com 50 de largura e uma fonte com tamanho compatível para que ninguém coloque com uma letra pequenininha. Esse é o projeto, quem quiser depois analisar ele como um todo, dá para fechar ainda ou já acabou o tempo? Não. Vamos lá? Tá, então só para fechar, eu criei e coordeno hoje com algumas pessoas junto comigo, uma página chamada Professores contra Escola Sem Partido. Foi eu que criei. Eu
criei a página Professores contra Escola Sem Partido, estava até contando ali para alguns colegas. Antes de criar essa página não tinha nem Facebook, mas quando eu comecei a falar sobre esses projetos na UF, os meus alunos me chamaram de maluco, porque como só eu falava sobre aquilo, ninguém mais estava falando sobre aqueles projetos, no dia que eu estava tirando aquilo. Então eu falei, não, vou criar alguma coisa para divulgar essas informações. E agora eu não vou nem falar sobre a página em si, eu vou falar sobre algo que me assustou muito, eu escrevi um texto sobre isso. Assim que eu criei essa página, eu fiquei absolutamente assombrado com o nível dos comentários que eram feitos na página. E meus alunos me diziam, Fernando, mas isso é normal, as redes sociais são assim. Eu falei, vão me desculpar, mas isso não é normal em lugar nenhum. E agora a gente está vendo como isso está saindo das redes sociais e se transformando em manifestações nas universidades. Mas vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Professor tem que ensinar português e matemática. Se passar das matérias relevantes, deve ser espancado ou processado. Esse aqui é mais recente. Ex-satanistas de merda. Querem doutrinar as crianças falando que dá fumando maconha legal? Ratos escravos do stalinismo. Eu cuspo na cara do Lula e do Marighella. Che Guevara era estuprador. Bando de maconheiro. Não esqueçam que quando o comunismo for totalitário, vocês podem ficar mais descartáveis do que são agora. Celso Daniel que o diga, lixos. Isso são dois. Eu tive, semana passada, uma pessoa que disse que ia tacar fogo numa escola. Ela entrou no chat, na conversa, e falou, aí comunistas desgraçados, a história toda, eu vou tacar fogo na escola. Eu falei, minha senhora, por que você vai fazer isso? Eu fiquei preocupado, porque ela estava fazendo uma ameaça que me parecia real. Aí ela falou, eu estou fazendo um abaixo-assinado na minha escola, se o prefeito não parar com isso, eu vou tacar fogo, eu vou entrar e vou queimar os livros didáticos da escola. Não, ela não revelou o município dela. Esse eu tentei, mas ela não falou. Era um perfil fake. Eu depois tentei investigar, não consegui. E aí, mas o que interessa aqui é, eu fui perguntar para ela, por que você quer queimar os livros didáticos? Ela falou, porque uma colega minha me mostrou a cópia do livro das crianças de 6 anos. Eu falei, você já viu esse livro na escola? Não, mas a minha amiga me mostrou a Xerox. Eu falei, confere o livro. Aí, por quê? Porque estão circulando materiais falsos atribuídos ao MEC para gerar pânico entre as famílias, especialmente com relação à questão de gênero. O Ministério Público, inclusive, está investigando esse caso em Alagoas, que foi um dos motivos que o projeto Escola Livre, na verdade Escola Sem Partido, ganhou muita força naquele estado. Um material circulando por Facebook, WhatsApp, sei lá mais o que mostrava cenas de sexo e estímulo ao sexo e diziam que aquilo era um material do MEC. E aí as pessoas iam acreditando e ficavam apavoradas. Mas eu fiquei incomodado, e ainda fico com isso aqui, e eu fui procurar então nas páginas do Escola Sem Partido alguma coisa que pudesse estar fomentando esse ódio contra os professores. E eu encontrei. Então eu vou mostrar para vocês algumas imagens que estão circulando. Começa engraçado, mas depois perde bastante a graça. Eles botaram a cara do Gramsci num vampiro, Conde Gramsci, o vampiro que vampiriza a educação brasileira com a ajuda de Paulo Nosferato Freire. Pode estar com seus dias contados. Como alguém pode dizer que Paulo Freire é um doutrinador, eu não sei, mas ele é um dos alvos prediletos, junto com Gramsci. É Escola Sem Partido, mas um carrapato com a estrela do PT, conheçam o famoso carrapato estrela, carrapatos Gramsci, o parasita ideológico da educação brasileira. Então, um ataque a algumas referências do campo educacional, um ataque à universidade e à escola, governo do PT, 12 anos praticando bullying ideológico contra os universitários brasileiros. Entram crianças bonitinhas, fofinhas, falando, vou estudar, trabalhar, ralar e vencer na vida por mérito próprio. Saem monstrinhos com a camisa do Che Guevara, quero minha bolsa militante, quero minha cota, é culpa da elite branca retrógrada, fora a meritocracia. Então, essa é a imagem que eles estão construindo de universidade, da escola. Pátria educadora não é só isso. Representações ofensivas do ex-presidente Lula, da presidenta Dilma, é isso. E aí um monstro domina a escola, luta de classe, ideologia de gênero, movimentos sociais, e esse monstro, então, controlaria a escola. E para terminar, representações sobre os professores. Então, sempre a professora, normalmente uma mulher, vestida de óculos, com uma roupa vermelha, e aí as crianças pequenininhas, indefesas, elas não têm como reagir, e a professora vai e corta o pensamento dessas crianças para que elas só pensem em uma única coisa, o símbolo do comunismo. Essa imagem aqui, para mim, acho que talvez é a mais ofensiva de todas, e ela mostra bem quem é o objetivo. Escola pública
E aí é uma professor, e ele vomita lixo dentro da cabeça aberta do aluno, que é um jovem inocente. De novo, pequenininho, indefeso. E aí vocês percebem que tem um padrão iconográfico aí que se repete, não é por acaso. E aí, religião para pessoas estúpidas, tudo sempre ser sexo. Então, um dos focos desse movimento que fez que ele crescesse muito é o combate à discussão de gênero nas escolas. Eu teria outros elementos para mostrar, vou só mostrar mais uma representação dos professores. Goela abaixo, e aí um professor enfia uma cartilha com as cores do arco-íris, de novo, uma criança pequenininha, indefesa, parece hipnotizada. O problema é que essas imagens, elas estão gerando respostas como essas. Ensine ideologia de gênero para minha filha. Você não vai para a cadeia, eu vou para a cadeia. Então, uma ameaça direta aos professores. E quando eu escrevi esse texto, o ódio aos professores, são imagens. E a gente está vendo agora como essas imagens estão fomentando discursos de ódio que agora estão se concretizando. Isso sem falar nos professores que já estão sendo demitidos, às vezes por posicionamentos nem dentro da sala de aula, mas posicionamentos nas redes sociais. Aconteceu com um professor de Sociologia em São Paulo, uma professora em Curitiba. Teria mais para conversar com vocês, mas eu acho que aí fica para o debate. Obrigado.